Oi, turma do livro Deus e Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa. No capítulo 3, Deus e a Ciência. Na carta de Paulo aos Colossenses 2:8, ele escreve: tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Na biografia de Louis Pasteur, 1822-1895, cientista francês que realizou grandes descobertas nas áreas de medicina, microbiologia e química, consta o seguinte episódio: um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia um livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou: o senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices? Sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? Perguntou o velho. Respondeu o jovem: mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. O Mike está bravo comigo, porque hoje eu não deixei ele entrar. É mesmo? Disse o senhor. E o que pensam e dizem nossos cientistas sobre a Bíblia? Bem, falou o universitário. Como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora. Mas deixe-me o seu cartão, que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência. O velho, então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito no cartão, saiu cabisbaixo, sentindo-se a pior pessoa do mundo. No cartão estava escrito: Professor Dr. Louis Pasteur. Tem uns errinhos de ortografia aqui. Diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E um pouco mais abaixo da frase estava escrito em letras góticas e em negrito: um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima. Fato verídico ocorrido em 1892. Albert Einstein dizia: a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Assim, nos ensina também a doutrina espírita, que acompanha a ciência passo a passo em todas as épocas da humanidade, porquanto a doutrina espírita também é ciência de observação. Conforme nos referimos no capítulo anterior, tudo é perfeito no universo. Tudo obedece às leis milimetricamente perfeitas. Então, não pode ter sido ocasionalmente, pois o acaso não é inteligente. Logo, algo pensou. A doutrina espírita, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, assevera que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O movimento de rotação da Terra sobre seu próprio eixo é de 1.600 km/h, o que não é um acaso, mas uma lei matemática de equilíbrio. Se ela rodasse apenas 160 km/h, a vida nela seria impossível, pois um dia teria 120 horas e o sol queimaria toda a vegetação. A noite teria também 120 horas e o frio intenso contribuiria também para a destruição. Logo, algo pensou. A distância do Sol, nosso astro-rei, em relação à Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros.
E isso também foi pensado, pois se fosse mais próximo a vida na Terra, não suportaria o calor, e se da mesma forma fosse mais distante, nada resistiria ao frio. A própria Lua, nosso satélite natural, está a 370 mil quilômetros aproximadamente afastado da Terra, e não é por acaso também, pois ela é a responsável pelo equilíbrio ecológico do planeta. Se estivesse muito próxima, as altas marés inundariam toda a superfície da Terra, aniquilando nossa vida. Até mesmo o eixo da Terra está na posição ideal, 18 por 24 graus. Se assim não fosse, os gelos dos Árticos escorreriam pelo globo, devastando tudo. Logo, algo pensou. Tudo isso para falarmos somente da Terra, que conhecemos um pouco mais. Contudo, as leis que regem o sistema solar, os sistemas galácticos e todo o cosmos são leis perfeitas. Em relação ao universo, nossa ciência só se desenvolveu teorias até o momento. Uma teoria nova anula a anterior. São tão somente teorias. Não há nada de concreto e definitivo, principalmente a teoria do Big Bang, onde teoricamente o universo surgiu de uma grande concentração de energia que explodiu aproximadamente 14 bilhões de anos, dando origem a tudo o que existe. Porém, a ciência nunca conseguiu explicar o que havia antes de tudo isso. Até o ano de 1900, quando o físico teórico alemão Max Carl Ernst Ludwig Planck, 1858-1947, apresentou a física quântica e conquistou o Prêmio Nobel de Física em 1918. Porém, a física quântica só foi unificada e formalizada em 1927, durante um célebre congresso de física realizado em Copenhague, reunindo os maiores físicos daquela época. Então concluiu-se o surgimento do universo por meio da física quântica, com a chamada teoria quântica relativa de campos, ou simplesmente eletrodinâmica quântica. Segundo essa teoria, antes da explosão, havia energia imaterial, energia quântica, responsável pela construção dos primeiros átomos energéticos que se aglomeraram, causando, consequentemente, a tal explosão, que pela ordem do universo não parece que tudo se formou aleatoriamente, pois tudo obedece a uma ordem preparando tudo para o surgimento da vida. Seria uma energia imaterial o próprio Deus? Pois Deus difere de tudo que seja matéria. Quero encerrar esse capítulo com mais uma poesia minha sobre tudo isso. A busca. Debalde procura o homem, sondar o que é insondável, penetrar o impenetrável, descobrir toda a verdade. Debalde procura o homem, saber a essência de Deus, se nem dos problemas seus conhece a realidade. O homem tem que entender que ainda é uma criança que não perde a esperança de o universo desbravar. Para o homem não se perder nas esquinas da existência, precisa ter paciência, precisa aprender a amar. Mas a inquietude humana é divina e natural, pois como ser imortal, ele anseia progredir. Quanto mais o homem avança, a cortina vai se rasgando e Deus vai se revelando, conforme o evoluir. Ou seja, todo esse capítulo para dizer para a gente que a nossa ciência ainda está longe de entender o imaterial. Nossa ciência é material, é de matéria. Ela vai estudar, ela vai pesquisar, ela vai ter provas concretas da matéria, do que ela consegue apalpar. Mas Deus é muito mais do que palpável. Ele é imaterial. E por ele ser imaterial, os nossos olhos físicos não veem, nossos tatos físicos não sentem. Nós sentimos Deus no coração, porque nós sabemos que existe uma causa para a nossa vida ter existido, ter sido criada. Essa questão da ciência, no Livro dos Espíritos, é falado. Em algumas obras, como essa, ontem eu creio que eu já devo ter falado dela, né? Curas espirituais, sob a luz da doutrina espírita. Então, esse livro aqui, ele fala muito sobre isso. A ciência da Terra é para a Terra. As provas, os estudos são feitos material, mas para a espiritualidade existe uma outra ciência que nós desconhecemos ainda. Vai ser muito difícil a gente explicar algo que a gente não vê, que a gente não prova,
porque o nosso lado material ainda é muito atrasado. A gente não tem condições de entender, de compreender, muito menos de explicar. Nós temos o princípio de tudo isso, as expectativas, os testes. Nós tentamos avançar mediante uma razão. A gente busca respostas através do bom senso, da nossa própria consciência, daquilo que nós já temos como pré-concebido. De acordo com cada cientista, vai mudando como que surgiu a Terra, como que surgiu o sistema solar, a existência ou não de vida fora desse sistema solar. Agora, recentemente, eu estava lendo um artigo na internet e encontrei falando sobre vida, possivelmente vida, porque existem as mesmas condições que o planeta Terra, água, vegetação, ar, em planetas fora do sistema solar. Então, possivelmente, vidas humanas como a nós, animais, também existem nesse planeta, apesar dos nossos equipamentos, da nossa ciência material, não enxergar, não ver. Mas até onde ele viu, já é possível imaginar que tem ali vida, porque as condições do planeta são iguaizinhas ao nosso. E olha que maravilha admitir que existe condições de vida fora do planeta, porque até enquanto eu comecei a dar aula, há mais de 30 anos atrás, a gente sempre ia naquela, 9 planetas, sistema solar, Via Láctea, ponto. Só isso. E quando acabou os 9 planetas, que era 8, porque Plutão virou planetóide, aí pronto. Em vez de aumentar, diminuiu. Nós, professores, nós somos obrigados a falar o que os cientistas estudam da matéria. Então, a gente repetia que nem papagaio o que a gente lia nos livros de ciência. Mas é ciência física. Aí o ser humano cresce ouvindo essa ciência física. É aonde dá aquele conflito. Quando vem notícias do campo espiritual, ele fala, não, mas isso eu não estudei na escola. A escola passa a ser a nossa verdade, porque é ali que a gente se forma. Então, tá aí a importância da doutrina espírita, porque ela é religião, ela tem o lado moral, ela tem a filosofia, que é você pensar, repensar, não acreditar em tudo, buscar respostas, entrar em conflito mesmo com as coisas que você já possui de conhecimento e aquilo que você ainda vai possuir. E essa parte da ciência, mas a ciência espírita, a ciência do campo espiritual, amplia a nossa visão. E à medida que a gente vai reformando intimamente, essa visão ampliada, ela vai se tornando para a gente como na escola. Gradativamente, de pouquinho em pouquinho, a gente vai incorporando novas verdades. Não só além sentido terra, material, como principalmente essa ciência que vai ampliando para a gente o que ocorre fora daquilo que a gente vê da matéria. No campo espiritual, do qual nós viemos. Mas pela reencarnação, nós temos o bendito esquecimento. Porque se a gente lembrasse de tudo aquilo que a gente vê no campo espiritual e as nossas experiências durante as reencarnações, a gente não ia conseguir perdoar com facilidade, a gente não ia conseguir conviver com pessoas que nós tivemos problemas no passado, a gente ia ter conflito inclusive com a gente mesmo, com algumas atitudes que nós tomamos lá atrás. Vai que a gente matou uma pessoa ou a gente se matou. Então o esquecimento tira da gente um pouco do conhecimento do campo espiritual, para que a gente possa viver esses personagens a cada encarnação. Mas à medida que você vai evoluindo e que você vai compreendendo até mesmo o que foi feito no passado na sua vida, no seu espírito, também vai se descortinando, você também vai tendo conhecimento. Então, para que a gente entenda Deus, não basta a ciência dos homens. Não adianta ficar procurando na ciência dos homens algo que vá provar a existência de Deus. A prova que ele existe é que existe uma causa e inteligência diante de tudo que é natural, que não foi criado pelo homem. Alguém criou. Alguma situação imaterial acontece antes da material. A material nada mais é do que a materialização do desejo, da vontade, da razão inteligente que tem por trás de tudo isso, que é o nosso Criador.